Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Pequenos Goles de Água Viva. Chega junto, vamos fazer uma reflexão aqui e talvez você está vendo aí o título, o maior adversário eu, e está pensando, uau, Cleverton vai falar sobre autoajuda hoje. Não, querido, não é nada disso não. Fica com a gente até aqui o fim para você ver essa mensagem por completo aí e ter a resposta para algo, uma reflexão aí sobre algo. E eu costumo dizer que o Pequenos Goles de Água Viva consiste em trazer respostas bíblicas para situações do nosso cotidiano. E vamos lá, às vezes a resposta que você está procurando para algo vai estar tá na palavra de Deus. Até brinquei aqui com autoajuda, né? Às vezes a gente busca respostas na autoajuda, no guru da moda. Não estou criticando nada disso, mas a ideia com Pequenos Goles é trazer para você que a Bíblia vai ter resposta para todas as coisas. E você tem Bíblia acessível aí na internet, Bíblias baratinhas, algo que a Bíblia pode mudar a sua vida. Pode porque depende de nós, mas eu tenho certeza que ela é capaz de mudar sim nossas vidas. Basta estarmos abertos ali o que é dito ali. E vamos lá, vamos fazer essa reflexão aqui. E antes de começarmos, se você ainda não está inscrito lá no meu canal no YouTube, se inscreve lá, tô lá como Cleverton Limaveira, tô assim também no Instagram, no Facebook, tem mais de 120 mensagens lá que podem trazer algo aí, né, uma resposta bíblica para a situação das nossas vidas. Então se inscreve aí, assiste, fica nesse vídeo até o final aqui, compartilha também com as pessoas, não é só para ter muita visualização não, gente. É para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Às vezes as pessoas até conhecem a palavra, mas muitas vezes precisam de resposta para algo, mas onde está essa resposta? O Pequenos Goles pode te ajudar nisso. Então vamos lá, vamos fazer essa reflexão aqui, vamos junto, fica com a gente até o fim, porque senão uma mensagem parcial às vezes não vai ter a resposta que nós precisamos. E como sempre eu vou compartilhar aqui alguns trechos bíblicos conosco. Hoje temos 3 pequenos trechos bíblicos e depois a gente vai fazer uma reflexão. Vamos lá. O primeiro trecho que eu quero falar com vocês aqui é sobre Romanos 7, do 14 ao 20, que diz assim: sabemos que a lei é espiritual, isso Paulo está falando, tá? Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O segundo trecho que nós vamos ler está em 1 Pedro 5, 8 e 9, que diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E o último trecho está em Mateus 26, 41, Jesus falando ali no Getsemane aos seus discípulos: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Uau, aí você está vendo aí esse título, né? O maior desafio eu. Até brinquei aí, né? Que você talvez vai pensar sobre autoajuda, nada contra outros métodos, mas de novo, a Bíblia diz muitas coisas preciosas a nós. E o maior adversário eu. Muitas vezes, para a gente justificar nossos atos, e isso é de um ser humano que talvez não seja maduro, tá? Vou falar, Cleverton, você é perfeito? Claro que não, mas a gente tem que buscar amadurecer em algumas situações. E muitas vezes quando a gente não é maduro, a gente comete algum erro, comete algum deslize, comete alguma falha, e a gente coloca a culpa em outros, né? Até a gente falou aqui, fala aqui do diabo. Muitas pessoas falam ali, muitas pessoas creem que o diabo não existe. Mas a Bíblia diz, a Bíblia fala sobre o diabo, Jesus fala sobre o diabo. Então, eu creio que ele existe.
E claro, a gente tem que colocar nossa confiança em quem? Em Deus, em Jesus. Mas ele existe e até a palavra alerta a gente, até num versículo que nós lemos aqui, né? Então muitas vezes, o que acontece? As pessoas cometem atos, acontecem situações na vida delas ali, e elas vão, o diabo que fez, o diabo que fez, o diabo aquilo outro. Existe até uma historinha que fala, né? O diabo estava sentado ali na calçada, ali sentado ali na sarjeta, triste. Aí chega alguém e pergunta para ele ali, diabo, por que você tá desse jeito? Por que você tá triste assim? E aí o diabo fala, esse pessoal tudo fala que sou eu, fala que tudo eu que fiz. É uma historinha, uma ilustração somente, mas é muito verdade. Quantas vezes a gente não vê falar, se acontece uma situação com as pessoas falam, foi o diabo, foi o mal. Ele existe. A palavra fala aqui, nós lemos aqui em 1 Pedro 5, 8 e 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele existe, ele está no nosso entorno, o mal está no nosso entorno. Mas muitas vezes a culpa que a gente coloca ali no mal, a culpa que a gente coloca no diabo, o diabo só usou de uma entonação da gente, uma entonação da nossa carne. Ele chegou e só fez assim, apresentou uma situação talvez ali, né? Fez acontecer uma situação e só fez assim, puf! E nós caímos. Dá só um petelequinho e nós caímos. Por que isso? Por que isso? Falamos aqui da nossa carne, até Jesus falou aqui, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitos até justificam seus atos com isso também, né? A carne é fraca. Alguns não sabem nem de onde veio isso, né? Só fala a carne é fraca, mas não sabem nem que foi Jesus que falou e está na Bíblia ali. Mas justificam seus atos com isso. Então muitas vezes a gente coloca na conta do mal, coloca na conta do diabo, mas e a nossa carne? E o nosso eu? Você viu aqui que Paulo fala ali na carta aos Romanos? Ele fala ali do pecado que habita nele. O que é esse pecado que habita em Paulo? Você talvez pense, Paulo era um pecador, por isso que ele está falando disso. Era por causa do passado de Paulo ali que ele está falando disso. Gente, nós nascemos de uma natureza pecaminosa. A semente do pecado está em nós. Por quê? Ali no pecado, o chamado pecado original, que foi consumado ali entre Adão e Eva, dali surgiu a humanidade. Ou seja, todos nós temos a natureza pecaminosa. A carne está aí. É o que a gente fala da carne, né? A carne está aí em todos nós. E muitas vezes nós temos os desejos da nossa carne, certo ou não? A gente quer fazer aquilo que apraz. Muitas vezes é o que eu falo, né? O diabo só coloca a situação ali na nossa frente e dá um empurrãozinho e a gente vai. Nem precisa da força dele. Ele é astuto, sim. A palavra fala aqui que ele está ao derredor. Está ao derredor fazendo o quê? Está ali buscando uma situação para devorar a gente ali. Só que muitas vezes, por conta da nossa carne, por conta da entonação da nossa carne, sermos tendenciosos à nossa carne, por quê? Está aqui. E se nós não tivermos nada ali para segurar a nossa carne, é o que o conflito ali que Paulo está tendo em Romanos 7. Se você for ler Romanos 7 e 8, Paulo fala muito disso, sobre a luta entre a carne e o Espírito. O Espírito Santo que ele recebeu ali de Deus, o Espírito Santo que o Senhor Jesus falou que viria sobre nós. Vamos falar sobre ele daqui a pouco. Então, há essa luta entre a carne e o espírito. Por quê? Vai aparecer situações prazerosas pra gente, coisas bonitas. O pecado, o mal, nunca vem feiozão. A gente imagina, né, falando aqui, não é o assunto, a gente não vai ficar falando do diabo aqui, porque a gente vai falar só dessas situações. É até motivo para outro vídeo, né? Se diabo existe, não existe, como ele se apresenta. Às vezes a gente tem aquela visualização que o diabo é aquele lá chifrudinho, vermelhinho, de rabo. O mal é apresentado pra gente de diversas maneiras, gente. Só que a gente, com a entonação da nossa carne, vai fácil, entendeu? Então, justamente a reflexão hoje é sobre isso. Meu maior adversário, quem é? Sou eu. É a minha carne. Essa é meu maior adversário.
Tem as forças espirituais, as forças do mal, tem sim, mas o maior adversário somos nós, porque se a gente for deixar nossa carne falar em todo o tempo, você vai querer só o que apraza você, só o que dá prazer, e aí, querido, você vai toda hora errar e vai falar que a carne é fraca, vai falar que foi o diabo, mas muitas vezes somos nós. Mas e aí, Cleverton? E aí? Todos nós temos a carne, todos nós temos essa semente do pecado que você falou, Cleverton. E agora? Jesus nos disse, Jesus nos deixou, Deus e Jesus nos deixaram o Espírito Santo de Deus. Que é Ele quem vai estar sobre nós e dar-lhe a direção, trazer-nos à memória o que o Senhor nos ensinou, o que a Bíblia nos ensina, trazer aquilo que é bom a nós. Porque você talvez tenha, eu já falei num vídeo sobre isso, né? Mas tem um versículo antes de Jesus subir aos céus que ele falou aos discípulos: aqueles a quem crerem em mim, Jesus falando, e me obedecerem, e obedecerem aos meus ensinamentos, eu e o meu Pai virei e faremos morada nele. Ali ele está falando do Espírito Santo de Deus. Olha que fantástico. Uma porção de Deus em nós. A parte de Deus em nós. Então como que vamos vencer nós mesmos? Como que vamos vencer a nossa carne? Está em todo mundo essa semente, a origem do pecado está em nós. É o que Paulo fala aqui, o pecado que habita em nós. E aí ele fala ali que faz o que não quer, porque ele já ali conhece Jesus, o Espírito Santo está sobre ele, mas muitas vezes ele não faz o que ele quer. É o pecado que está nele que faz, que é a nossa carne, gente. Então, o Espírito Santo, os ensinamentos de Deus, os ensinamentos que Jesus nos trouxe é o que podem fazer a gente se afastar desse mal. Às vezes talvez você está pensando aí, claro, mas você falou que é tudo prazeroso. Lógico que é. Mas as consequências podem ser drásticas da gente agir conforme a nossa carne, certo? Um adultério, sei lá, até às vezes a gente fala, puxa, comer muito, né? Comer muito, é a nossa carne que está fazendo a gente comer muito, certo ou não? Às vezes a gente está até satisfeito já, mas quer comer, quer comer. O que acontece? No longo prazo aquilo vai fazer mal pra gente. É o descontrole ali, a gente deixar a nossa carne tomar conta. Você viu, eu dei dois extremos aqui pra você. Que a gente fala de um adultério, né? Que a gente fala, pô, isso é grave. Mas aí o comer muito, a gente fala, não, a gente come mesmo. Cuidado, cuidado com a entonação da nossa carne. É tudo prazeroso, sim. O que a nossa carne deseja é o prazer. Mas muitas vezes a consequência é drástica. Então pense nisso. O Senhor pode nos ajudar a vencer a entonação da nossa carne, essa semente de pecado que está em todos nós. E lembre-se disso, muitas vezes, na maioria das vezes, se não todas, o maior adversário nas situações, nosso maior adversário somos nós mesmos, tá bom? Mas o Senhor nos dá ferramentas, o Senhor nos dá o Espírito Santo de Deus e o ensinamento dele para que possamos vencer. Tá bom? Espero que essa palavra edifique você, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas e te deixo aquele abraço, aquele beijo, fica com Deus, se cuida e até a próxima.